Olá! Está no ar mais um Fronteiras da Saúde, o podcast do Núcleo do Combate ao Exercício Ilegal da Medicina, do CIMERS. Eu sou a Bruna Tertuliano, diretora do CIMERS. Olá, eu sou Mônica Berg, diretora também aqui no CIMERS. E hoje, Mônica, a gente vai falar de um tema que ainda, em 2026, é cercado de muita desinformação, mitos e até preconceitos, que é a epilepsia. Pois é, fevereiro é um mês de conscientização, né, sobre a epilepsia. Tivemos há pouco um evento que se tornou um evento nacional, até público, que em câmeras abertas No Big Brother Brasil. Big Brother Brasil, teve um participante que teve um episódio, teve convulsões, enfim. Assustou todo mundo que estava vendo, né? Os que estavam ali dentro, os que estavam vendo, gerou muitos comentários, muitas discussões. E isso nos alerta a chamar mais atenção ainda sobre esse tema de epilepsia, já que o mês de fevereiro é o mês da conscientização sobre este assunto. E para ajudar a gente a entender um pouquinho sobre esse tema, a gente convidou, um prazer imenso estar aqui, a médica neurologista Melissa Adria Caravera. Muito bem-vinda. A Melissa é especialista em dor e com atuação em neurofisiologia clínica, isso, né? Muito bem-vinda. Obrigada, Bruna. Obrigada, Mônica, minha colega de faculdade. Para mim é um prazer estar aqui. Fico muito lisonjeada pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigada mesmo por tua presença, Melissa. E vamos começar, né? Vamos lá. Enfim, Melissa, muitas pessoas ainda associam a epilepsia a crises convulsivas. Isso é um mito? Isso é uma verdade? Existem tipos diferentes de crises epilépticas? O que a gente pode falar? Sim, existem. As pessoas confundem muito isso, né, com a questão de epilepsia, de imaginar que são crises, né, que a pessoa cai, perde a consciência, enfim. Mas nem sempre as crises são assim, né? A epilepsia, na verdade, é uma doença crônica, que pode ser caracterizada por crises convulsivas ou não convulsivas. Então, às vezes, a pessoa tem crises que são de ausência, ou então crises comportamentais com alteração de sensações, ou tem visões, ou tem desligamentos, como é nas ausências, ou crises convulsivas tônico-clônicas generalizadas, que são as mais... Tremores, né? Os tremores, que daí todo mundo conhece, né? Já viu alguém, que nem foi o caso do Henri Castelli, né? Que teve esse evento no Big Brother, que ele teve uma queda, enfim, e os movimentos involuntários. Geralmente as pessoas associam a isso, né? Mas existem vários outros tipos de crise, não só essas, e tem pessoas que têm mais de um tipo de crise. E, né? doutora Melissa, pensando nesses vários outros tipos de crise, então, quais os sinais e sintomas que tem que acender a luzinha vermelha e, de repente, o paciente ou o familiar pensar a respeito de que pode ser epilepsia? Sintomas, por exemplo, perda de consciência, né? Às vezes um simples desmaio que a pessoa acha, né? Ai, desmaiou, né? Tem que reparar, ver se a pessoa faz algum movimento involuntário, que geralmente pode estar ali associado a ser uma crise convulsiva, movimentos repetitivos, ou, por exemplo, uma criança, né, que está brincando e, de repente, desliga, fica parada, né, sem se movimentar, fazendo movimentos repetitivos com a boca, e tu chama e a pessoa não responde, ou assim, um movimento incontrolado de algum membro, né, do braço, perna. A pessoa não precisa perder a consciência para ser uma crise, né, mas se atentar que esse tipo de alteração pode ser algo, né, involuntário. E se atentar mais isso. Crianças é mais comum ter crises, né? Sim. A epilepsia é mais comum na infância. E outro pico também de muita frequência é quando no envelhecimento, né? Que os neurônios estão morrendo. E na infância porque eles estão se desenvolvendo. Então, tipo uma rede elétrica que está se montando, né? E se moldando, que acaba gerando essas descargas anômalas, né? De alguma forma, algum curto-circuito que acabou acontecendo. Que acaba por acontecendo, ali. E essas situações, podem ser outras situações que também podem ser confundidas com a epilepsia, a parte psiquiátrica também, ansiedade, ou algum outro tipo de transtorno também poderia ser. É mais raro, mas pode acontecer, e é uma coisa que a gente tem que descartar, né? Até crises de pânico pode acontecer, uma manifestação de crise de pânico, na verdade, ser uma crise,
né, epilética. Então, alterações comportamentais, dependendo da região do cérebro que acomete, a pessoa pode ter crises de agressividade, as crises parciais complexas, elas acontecem assim, às vezes, né? Ou alterações de visão, de ver coisas coloridas. Claro, tem gente, por exemplo, que tem enxaqueca, que tem a aura, né? Não sei se tu ainda tem... não sei se era tu que tinha aura visual ou não, mas a aura, por exemplo, da enxaqueca é preta e branca, né? Tá, A da epilepsia já é colorida, tu pode ter visões também. Então, existem vários tipos. Um prato cheio para quem não... Pro exercício legal da medicina, né? Para quem não tá apto a esse diagnóstico, né? Exato. Existem muitos erros de diagnósticos ou de pessoas não aptas a esse tratamento, a tratar essas pacientes metendo a colher ali no caldo que não é chamado? Sim, porque confunde muito. Às vezes até alterações de sensibilidade que a pessoa tem, dura alguns minutos, depois volta, melhora. Parece às vezes um AVC, até um diagnóstico diferencial de AVC, porque muitas vezes é todo um sinal clínico, né? Uma hemiparesia à direita, alteração da fala, só que dura 5 minutos no máximo. Aí tem que se atentar, claro, pode ser um AIT, né? Um acidente isquêmico transitório, mas pode ser também uma crise convulsiva, uma crise epilética. E quais os riscos desse diagnóstico mal feito? Os riscos é a crise se tornar mais frequente, evoluir, de repente até por um status epilético, né? Que é quando a pessoa não recupera a consciência entre as crises ou emenda uma crise na outra, que daí sim vai ter lesão cerebral. A crise convulsiva em si, a crise epilética, ela não tem lesão cerebral, não, a pessoa não tem perda neuronal. O problema é se ela faz uma crise em sequência, né? Que daí a gente chama status epilético, né? Quando tem mais de 2, 3 crises e não recupera a consciência. Aí sim pode ter lesão cerebral, né? Daí pode se tornar uma lesão permanente, algo mais... Isso. Atrofia cortical, né? Ter todas essas consequências. Entendi. E o médico neurologista, qual o papel dele nessa atuação do diagnóstico? A realização de exames, eletroencefalograma, a própria neurofisiologia clínica. Como é que é o papel do médico nessa formação, nessa formulação diagnóstica? Sim. Primeiramente, claro, a gente tenta investigar para se descartar qualquer doença ali, né, cerebral. Então, a gente sempre pede algum exame de imagem, geralmente a ressonância é a melhor, para descartar, né? Uma pessoa que nunca teve nenhuma crise epilética começa a ter crise, então a gente também tem que ter o cuidado de investigar, ver se não está tendo alguma alteração inflamatória no cérebro, então, alguma alteração tumoral, um AVC, né? E o eletroencefalo, ele complementa, porque nem sempre ele vai dar alterado, dependendo das zonas. Nem sempre na epilepsia ele dá alterado. Eu achei que sempre dá. E às vezes ele dando alterado, 10%, tem estudos que mostram 10% assim da população mostrando que tem o eletro alterado, mas não tem crise nenhuma. Então, também não quer dizer, ele é um auxiliar, o eletro, né? Para a gente saber o tipo de crise, né? O foco, para sinalizar. Ele ajuda, né? Mas ali eu diria que o principal ainda é a ressonância para a gente descartar qualquer alteração anatômica que possa ser, assim, descartada e que precise de tratamento cirúrgico, enfim, alguma coisa assim, né? Entendi. E, Melissa, a gente falou aqui que existem vários sinais, né, e sintomas e sintomatologias da crise epilética. É comum o paciente passar por vários profissionais ou até várias áreas até chegar a um diagnóstico definitivo? Sim, acontece. A nossa tendência é pensar nas coisas mais comuns. Então, é pensar, é um ameaço de AVC, é um AIT, né, ou outra coisa, enfim. E, na verdade, às vezes, pode ser uma crise epilética. É um diagnóstico diferencial. Principalmente que tu falou que na idade mais avançada também, né? Com as mortes dos neurônios, fecha com a... Sim. Às vezes o paciente com Alzheimer, né? Um idoso pode ter crise. Então, é uma coisa acaba confundindo com algo... E fica difícil mesmo para o especialista. Não é assim... É porque o diagnóstico é clínico. Sim. Então, às vezes também é interessante que se o paciente tem a crise na tua frente, a gente consegue ter mais noção do que pode ser,
né? Mas é difícil para o próprio neurologista, muitas vezes, conseguir diferenciar o que é uma crise, ou às vezes crises psicogênicas também. Né? Tem pacientes que têm crises epiléticas e crises psicogênicas junto. O que são crises psicogênicas? Por exemplo, pessoas assim que são epiléticos, né? E tem algum transtorno, né? Ou de personalidade, ou algum transtorno somatoforme, enfim, alguma patologia psiquiátrica que acaba fazendo com que ele utilize, né, o sintoma e a crise para ganho secundário, ou, enfim, né, chamar atenção, alguma coisa assim, né? Claro, não é comum, mas acontece. E aí, às vezes, a gente fica, né, não sabendo se a crise realmente está controlada com o remédio ou se é uma crise psicogênica. Aí entra exames que nem o vídeo EEG, que é o vídeo eletroencefalograma, que é bom, a pessoa fica, né, supervisionada 24 horas com o eletro e a gente pode filmar. E aí, no momento que ela tem a crise, a gente consegue ver no traçado se realmente é crise verdadeira, epilética, ou se é uma psicogênica. Isso é feito no hospital? Isso é feito no hospital, com câmeras, tudo, né? Perfeito. Essas crises, a epilepsia como um todo, ela é avaliada fora desse ambiente médico, fora do ambiente hospitalar. Esses riscos a gente já falou um pouquinho sobre os riscos, né, de um diagnóstico tardio, de ter crises sequenciais e ter uma lesão cerebral com a crise sequencial. Mas que são esses riscos de uma doença neurológica complexa avaliada fora desse ambiente médico? Sim. O que os pacientes têm muito receio e comentam muito também, né? É a questão, assim, do trabalho, de poder ter carteira de motorista, de poder praticar esportes, né? Que tipo de profissão seguir. Hoje em dia também tem, ainda, né? Por incrível que pareça, ainda tem tabu, né? Sim. É um absurdo isso. Mas as únicos, assim... Não vamos dizer impedimentos, mas a gente tem que ter cuidado de individualizar cada paciente. Tem uns que acabam tomando direitinho a medicação, outros são mais relapsos, enfim. Mas para dirigir, pode dirigir, desde que a crise esteja bem controlada. Cada caso é um caso, mas geralmente, assim, a gente preenche até um laudo do Detran, o neurologista preenche, né, dizendo se a crise está controlada no último ano, se o paciente é bem aderente à medicação, se as crises só ocorrem de noite ao dormir, que o sono é um estimulante também para ter crise, é mais comum também. O acordar, o despertar e o adormecer são estimulantes, né? Mas, assim, o único cuidado que eu sempre digo para os pacientes é assim, trabalhos em altura que envolvam atividades em altura, a gente tem que cuidar. Piscina, sozinho não pode, né? Então, se for fazer natação, que sempre tenha, né, mais pessoas, né? Pode fazer a natação, mas com supervisão. Com supervisão, isso. Vida que segue normal. Pode ter filhos, pode dirigir, claro, individualizada cada situação, né? E máquinas perigosas. Então, por exemplo, aqueles pacientes, assim, que lidam com máquinas, assim, em produção, que tem lâminas, que tem prensa, que pode ser por um segundo, assim, que se tu dá uma desligada, pega a mão dentro. Isso aí a gente procura evitar. Né? Mas são essas limitações. Mas, geralmente, a maior limitação que tem hoje em dia, eu acho que ainda vem da cabeça das pessoas, do preconceito, do tabu. Ainda muito. Muito. Os pacientes têm receio de falar que tem... porque é algo que foge ao controle, né, da pessoa que está na rua. De repente, até numa entrevista de emprego, né? Que é um tabu, na verdade. Não deveria ser, porque não é algo contagioso, não é algo, enfim, uma escolha da pessoa. Mas se tiver controlado, vida normal, 100% vida normal. que segue, pode ter Pode ir para academia, pode correr, pode fazer atividade sexual, qualquer coisa. Normal. Eu lembro de uma paciente no interior que ela era muito grata ao neurocirurgião dela, né, que na época clinicava, né? E ela dizia, doutora, graças ao doutor fulano, eu tenho filhos, porque ele me disse que eu podia ter filhos, né? Então, eu disse, claro, né? Então, tem tabus, assim, da pessoa achar que por causa de uma doença dessas não vai poder ter uma vida normal,
né? Quando hoje em dia tem medicações, claro, a gente procura, né, cuidar, se é mulher em idade fértil, selecionar um anticonvulsivante que não corte o efeito do anticoncepcional, ou que ela possa engravidar usando a medicação. Claro que o ideal seria não usar nada, mas precisa, então, né, a gente... Perfeito. E exatamente nessa área que eu ia entrar. Depois de um diagnóstico fechado, depois de um correto diagnóstico, a gente tem o que de possibilidades de tratamento? Existem medicamentos, existem outras terapias, o que a gente tem de tem bastante medicação, assim, desde que eu entrei na residência, assim, depois, nos últimos 20 anos, assim, mudou muita coisa, desenvolveram muitas medicações, inclusive o canabidiol, né, que é um medicamento utilizado para algumas síndromes epiléticas, né, principalmente em crianças, mas que é uma das opções, né, quando bem indicado. Mas medicações que anteriormente não existiam e que surgiram nos últimos tempos, que nem o levetiracetam, que é relativamente novo no mercado, né, que pode ser usado em mulheres grávidas, né, tem uma gama grande. Tem cirurgia da epilepsia em casos selecionados. É isso que eu ia perguntar. Na cirurgia, são casos mais graves que precisam de cirurgia ou não necessariamente? Depende do paciente e... É importante a gente avaliar risco-benefício, né? Então, assim, são pacientes que não tiveram resposta à medicação, né? A mais de um medicamento em doses elevadas, em doses até tóxicas. São pessoas que têm lesões cerebrais, assim, bem... que a gente consegue evidenciar por exames clínicos, né? Que é realmente aquela alteração que está provocando a epilepsia. Porque, senão, muitas vezes, dependendo do local, do foco epilético, a gente pode mexer em locais aí cerebrais que vão gerar outras sequelas. Então, às vezes, sai pior a emenda do que o soneto, né? Mas, geralmente, são pacientes que são refratários às medicações, porque é uma cirurgia que não deixa de ser, né, algo invasivo, que tem riscos, né? E outras coisas, assim, as medicações novas, os hábitos de vida, evitar álcool. Isso eu ia perguntar. Hábitos de vida influenciam também? Influenciam. Álcool, assim, o cansaço, ficar sem dormir à noite, a privação de sono é uma... Então, ter um estilo de vida saudável... Exato. Ajuda até a não ter as crises, né? Ou minimizar as crises. Eu fico impressionada, a gente conversa com várias as especialidades, tudo acaba fechando no estilo de vida, medicina do estilo de vida. Exatamente, Porque por mais que tu tenha até uma tendência genética a ter crise, e tem relação a epilepsia com fatores genéticos, mas assim, a gente vê que álcool, por exemplo, não dá, vai diminuir o limiar para ter crise, né? Ou até a pessoa que não tem nenhum fator genético para ter crise, não tem ninguém na família, né, epilético, mas bebe, né, com frequência, ou exagera, o álcool, assim, ele é um indutor de crise. E a abstinência do álcool também? Na verdade, é a abstinência, né? A pessoa, o alcoolista, quando para, né, de beber nas 6, 12 horas seguintes, ali é que existem as maiores chances de fazer crise convulsiva por abstinência, porque ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, no momento que tu para, pode ter a crise, né? Em plena atividade cerebral, pode acabar acontecendo a crise. Acaba tendo, né? Doutora Melissa, eu fiquei numa dúvida. A gente falou da mulher que tem epilepsia, né, no tratamento do anticoncepcional, da medicação numa possível gestação, enfim. Passa de mãe para filho esse gene? Essa relação familiar? Não é regra, mas assim, a gente vê assim no dia a dia que existe uma tendência genética, né, familiar. Muitas vezes o paciente, nunca tive nada parecido, teve uma crise. E aí a gente investiga e pergunta, tem algum familiar? Não, eu tenho uma tia, eu tenho... Geralmente... Não necessariamente direto. Não necessariamente, mas geralmente tem mais pessoas na família que têm. Né? Então, existem algumas evidências. Nem todas as síndromes epiléticas, elas estão relacionadas com genética, mas existe uma tendência familiar. E no teu dia a dia, o nosso programa chama Fronteiras da Saúde, a gente conversa muito assim da interdisciplinaridade, do que é o ato médico e prerrogativa médica, mas também de toda a rede de auxílio que a gente precisa.
Quais são os profissionais que estão mais envolvidos ali no tratamento do teu paciente, no diagnóstico? Qual é a tua rede de apoio? Sim, acho assim, ó, é importante o médico, o clínico geral, que recebe geralmente os pacientes, assim, já se tocar que pode ser algo do tipo, para poder dar um encaminhamento correto. O neurocirurgião, que é muito importante, porque tem muitas síndromes epiléticas que estão relacionadas a tumores, que nem o meningioma. Sim. Primeira manifestação do meningioma, muitas vezes, na maioria das vezes, é uma crise epilética, né? Então, geralmente, a porta de entrada é o clínico, né? Dele se atentar que existe essa suspeita que pode acontecer, né? O neurologista, basicamente, né? Até o cardiologista também, porque muitas vezes o paciente vem encaminhado para a gente, pode ser uma crise convulsiva, e na verdade o que ele tem é uma arritmia cardíaca, sabe? Sim. E muitas vezes a pessoa vai fazer o exame, aquele tilt test, para avaliar essas síndromes vasovagais, e o próprio cardiologista, ele presencia a síncope no exame, e a síncope se assemelha muito a uma crise convulsiva. A pessoa chega a fazer movimento de tônus, assim, né? E, na verdade, é uma síncope vasovagal. Precisa dessa correlação entre os diagnósticos. Seguidamente eu estou em contato com os colegas cardiologistas e tal, e na maioria das vezes a perda de consciência é relacionada a algo cardíaco e não neurológico. E aí a gente tem essa conversa, né, de olha, o que tu achou, tu viu, aconteceu o desmaio no tilt, o que o paciente fez, teve perda esfincteriana, né, então tudo isso. E fisioterapeuta, terapeuta ocupacional entra na jogada também? Acaba ajudando, porque muitos desses pacientes, por exemplo, têm alguma sequela de AVC. Então, os pacientes que tiveram algum AVC também têm uma ocorrência de crise epilética mais comum, porque tem uma lesãozinha ali cerebral, né? Então, o terapeuta ocupacional é importante até para ajudar a pessoa a formular atividades assim na sua casa e assim, programar a sua casa para que não ocorram acidentes, né? Tem isso também, né? Porque pode se machucar. A gente até estava antes conversando aqui sobre se trancar no banheiro, por exemplo, uma pessoa, uma criança, um adolescente que tem crise convulsiva, se tranca no banheiro, aí a chave é só por dentro, aí cai, né, no box, aí pode machucar, bater cabeça, quebrar um vidro, né? Então, tudo isso o terapeuta consegue dar orientações, né, de cuidados com a própria casa, né? Como lidar, como Fronteiras da saúde até com arquitetura aqui. Tem que pensar em tudo, né? Tem que pensar em tudo. Exatamente, que legal. Tá bem. E Melissa, quer falar alguma coisa? Não. A gente falou do estigma, né, do preconceito. Tem algum recado nesse mês de conscientização que tu quer deixar para as pessoas, para, enfim, eu acho que o estigma é o que tu trouxe de mais pesado e maior recado. Deixar para quem está nos assistindo, até para os colegas médicos, enfim, pode deixar. Sim, eu acho que é uma coisa bem importante da gente refletir, sabe? Eu gosto muito de escutar os pacientes, assim, de tentar entender como é que eles se sentem, né? E me ponho no lugar também, porque eu fico imaginando o que é tu sair, por exemplo, ser independente, sair com o teu carro, dirigindo, mas sempre com aquele fantasma de achar que pode acontecer alguma coisa e tu vai estar ali sozinha, né? E tu perde o controle, né? Ou então tá saindo ali em pleno centro, né, de bolsa, e aí apaga tudo, né? Tu não conhece ninguém, enfim. Principalmente a gente ter uma cultura diferente de que isso não é algo contagioso, não é algo que a pessoa esteja sendo castigada, porque existia referências anteriores de séculos e séculos de que a pessoa estava possuída, né? Então, assim, tudo por causa, né, do estigma mesmo, né, da crise convulsiva em si, né? Que eu acho que o importante é a gente mudar essa cultura que existe, as pessoas terem acesso à informação, né? A gente usar as redes sociais, usar os mecanismos que a gente tem para ter cultura e para alertar a população de que, assim, ó, tu não foi castigada, tu pode ter uma vida normal. Eu lembro que quando eu terminei a residência, a gente fez um trabalho a respeito das pessoas que têm crise convulsiva e crise epilética, né, epilepsia, e trabalho. As pessoas costumam não faltar tanto ao trabalho. Então, são pessoas que muitas vezes são até mais dedicadas do que pessoas, né, saudáveis. Ou seja, porque elas se sentem, né, com
receio, uma responsabilidade, né? O medo. Claro, ninguém é obrigado a dizer que tem tal doença, né, para o seu chefe na hora de uma entrevista de emprego. Mas, assim, a gente tem um preconceito, o próprio doente tem. Então, não tem que ter vergonha, né? Antigamente se falava, toma Gardenal, não sei o quê. Gardenal é uma medicação que até hoje é usada, é uma medicação muito boa, né? Tem as suas ressalvas, enfim, tem medicações mais modernas e mais atuais e com menos para-efeitos, mas é uma medicação muito utilizada, muito eficaz, né? E que a gente utiliza na rotina. Não existe essa coisa de disritmia, né? Que antigamente dizia, minha filha tinha disritmia, porque fazia um eletroencefalo, dava alterado, disritmia. Só que nunca teve uma crise epilética na vida. Isso aí é tudo paradigmas que vão sendo quebrados conforme acesso à informação, né? Que eu acho que é importante a gente falar. Que ótimo, é exatamente por isso que a gente está conversando aqui, para a gente gerar informação, né? Gerar um canal de informação. E falando um pouquinho nesse gerar um canal, a gente tem aqui dentro do nosso Fronteiras da Saúde, a gente tem um clubinho do livro, né? Uma forma de a gente fazer uma troca de informação também, não só na área da medicina, mas também na literatura, a gente formar opiniões, né? A gente criar mais conteúdo mental para que a gente possa ter mais conteúdo para discussões. Tem algum livro que tu queiras indicar para os nossos ouvintes aqui? Eu gosto muito do Retrato de Dorian Gray. Foi um livro que me marcou muito, assim. Foi até na época que a gente se formou, que eu li, que é do Oscar Wilde, que eu acho que é muito filosófico. Eu gosto muito de psiquiatria. Eu sou que nem Freud, né? Freud era neurologista, mas, né, a formação dele se dedicou à psiquiatria, né? E eu adoro, assim, temas psiquiátricos e eu acho muito interessante o livro, a maneira como ele aborda as relações, a maneira como a gente se enxerga. É bem profundo, eu acho. Eu gosto. Adorei a dica, eu gosto muito de Retratos de Dorian Gray também. Pra gente completar, fechar o nosso círculo aqui, continuar, né? A gente sempre oferece como lembrança da participação aqui no nosso podcast, a indicação de um livro de alguém que já participou. Então, o teu livro será dado como presente para um próximo participante também. Muito a tua indicação. Parabéns. A gente vai fechando esse circuito de leitura também. Parabéns. Muito, muito interessante, muito legal essa ideia de vocês. Bem bacana. Melissa, estamos chegando no fim. Queria agradecer muito. Eu aprendi muito aqui hoje. É demais. Não imaginava tantas informações reflorescendo e chegando novas. Muito obrigada pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. Imagina, foi um prazer. Foi o papo uma ótima é muito conversa. Bom, flui muito bem com vocês. Acho que nessas conversas, a gente tem muita informação. Estamos falando sobre informação aqui. É exatamente esse nosso intuito aqui, é trazer a informação e a gente aprendeu muito. Informação de qualidade, com profissionais de qualidade nessa bagunça hoje em dia que a gente está de informações vindo de todo lado e nem sempre corretas, né? Sim, tem muita informação ali. Tem um espaço que a gente fale sobre aquela medicina que vale, que é correta, que funciona, é muito importante. Exatamente. Melissa, muito obrigada pela tua presença aqui. Agradeço demais, agradecemos, né? Demais a tua presença aqui. Foi muito, muito produtivo. Que bom, obrigada. E para você, continue nos acompanhando pelas redes sociais do Simers, Instagram, YouTube e Spotify.